Os ministros Alexandre de Moraes e Dias Toffoli votaram para tornar réus os 100 denunciados pela Procuradoria-Geral da República, que estão presos pelos acontecimentos de 8 de janeiro. Os inquéritos abertos pela PGR visam identificar os autores intelectuais, incitadores e os executores do crime. Em seu voto, Moraes classificou as condutas do grupo como gravíssimas e inconstitucionais. Os demais ministros ainda não apresentaram posicionamento. A votação teve início na madrugada desta terça-feira e está aberta até o dia 24. A PGR não deu publicidade às denúncias, mas em manifestações sobre o caso afirmou que havia provas suficientes para sustentar a acusação. Silvio Navarro, os advogados aí desses presos, acusados agora que se tornaram réus, pelo menos por 2 votos agora do ministro Alexandre de Moraes e do ministro Dias Toffoli, alegam que as denúncias são feitas em bloco, são feitas de modo genérico, não individualizam as condutas, não indicam as ações concretas que configurariam aí crimes durante os atos ali de 8 de janeiro. E é importante a gente ressaltar que, como fazemos sempre aqui no programa Oeste Sem Filtro, que nós repudiamos qualquer ato de vandalismo e depredação de prédios públicos. Perfeito, Paula. Eu só queria antes fazer um comentário muito rápido sobre a fala do vice-prefeito Ricardo Gomes, que é uma das cabeças mais brilhantes hoje no Brasil em defesa justamente da liberdade na rede nacional de liberdade, são conservadores também, mas vamos falar aqui, de liberais, a rede latina liberal. E o Ricardo, com certeza, se tivéssemos 11 Ricardos em Brasília, a Praça dos Três Poderes não estaria vivendo a sua maior crise moral, ética e de identidade da nossa história. Sobre esse julgamento, Paula, veja, ontem nós entrevistamos aqui um advogado, Dr. Caivano, que relatou nunca ter visto na história brasileira um julgamento em bloco. Dividir brasileiros, e você muito bem fez aqui o disclaimer, o preâmbulo, de que quem cometeu crime de vandalismo, de depredação, quem atirou uma única pedra, quem promoveu uma única pichação, deve ser punido com o máximo rigor da lei. Os demais, todos já deveriam ter sido libertados e não adianta colocar tornozeleira eletrônica e fazer essas pessoas passar por humilhações nas suas cidades por crimes que nem ela, nem os seus advogados, a maioria deles não sabe quais são. Não houve tipificação, não houve individualização de conduta adequada, foi tudo feito no afogadilho como agora. Julgar pessoas como se fossem o quê? Animais em lotes, talvez nem isso, Onde já se viu isso? Quando na história brasileira passamos por uma situação como essa? O devido processo penal absolutamente atropelado e pela Suprema Corte, que justamente deveria ser a guardiã máxima da Constituição. Se nós tivéssemos hoje 1.300 traficantes sendo julgados dessa forma, mas nós não temos. Se nós tivéssemos estupradores sendo julgados dessa forma com tamanha celeridade, agora o Ministério Público aparece, o Brasil não estaria desse jeito, vocês podem apostar. Essas pessoas, o trauma que elas passaram já nesse tempo, mesmo que não sejam condenadas, que a vida tente voltar minimamente à normalidade a partir de agora, quando retirarem as tornozeleiras, a vida delas já está marcada do ponto de vista psicológico para sempre. Talvez a vida dos filhos que tiveram as mães, os pais trancafiados por terem chegado em Brasília na noite, por exemplo, do dia 8 de janeiro, como aconteceu. Como tem relato de pessoas que chegaram a Brasília depois e foram embarcadas num ônibus sem saber para onde estavam sendo levadas e foram parar em galpões da Polícia Federal, que depois foram conduzidas a Papuda e a Colmeia. Pessoas presas, enquanto os morros estão aí, as pencas com traficantes tendo os bens devolvidos pelo Superior Tribunal de Justiça. Que absurdo é esse que a gente está vivendo? Isso vai entrar para as piores páginas da história. E eu vou sempre repetir, isso vai passar em algum momento. Vai ficar marcado nas piores páginas da nossa história desde a redemocratização. Mas a vida dessas pessoas vai ficar marcada, infelizmente. Não sei que tipo de reparação será possível, mas alguma há, Afinal de contas, ainda estamos under the God.
Ana, como a gente acompanhou aqui, o vice-prefeito de Porto Alegre, Ricardo Gomes, falou que o Brasil hoje vive a ditadura do Poder Judiciário e a gente acompanha, então, a partir de hoje, a votação no plenário virtual desse primeiro lote de 100 acusados dos atos de 8 de janeiro e dois ministros, ministro Alexandre de Moraes e ministro Dias Toffoli, já votaram, então, para tornar esses denunciados réus. Pois é, Paula, olha a palavra que nós estamos usando para seres humanos, né? Lotes. Primeiro lote, segundo lote. O Silvio foi no cerne dessa questão. Eu tinha anotado aqui, Silvio, exatamente essa palavra. Estamos falando em lotes, como se fossem animais, né? É de uma tristeza assim profunda por essas pessoas, né, que são inocentes. Não estamos falando, como você muito bem disse, Paula, dos vândalos, dos criminosos. Esses nós queremos sim que sejam julgados, né? E sejam punidos. Por isso nós apoiamos sem restrições a CPMI do 8 de janeiro. E aí, nesse contexto todo, nós vimos a fala do Ricardo Gomes, vice-prefeito de Porto Alegre. Até gostaria, depois do meu comentário, se a produção pudesse colocar o vídeo novamente, porque essa estirpe, esse tipo de homem, é o tipo de homem que segurou o mundo, né? Claro, dadas todas as devidas proporções a contextos históricos, mas esse tipo de homem que está do lado da lei, do império das leis, da verdade, da justiça, esse tipo de homem que não deixou o mundo se sucumbir ao nazismo, a regimes totalitários, a ditadores. E nós precisamos inspirar outros, porque nós estamos sob um estado de exceção. Estamos sob um estado de exceção. Nós fomos censurados numa campanha presidencial. Nós não podemos falar sequer das relações nada republicanas do atual presidente do Brasil, do Lula, com ditadores sanguinários, com pessoas que comandam regimes totalitários, que comandam países de um partido apenas, onde gays não têm seus direitos, negros também não têm seus direitos, pessoas de outras religiões são caçadas, cristãos são jogados nas masmorras. Estamos falando da relação que fomos proibidos de falar de Lula com Daniel Ortega, ditador da Nicarágua. Toda semana nós abrimos os jornais, a imprensa brasileira, a velha imprensa em silêncio. Daniel Ortega coloca mais 10, mais 20 cristãos, freiras, padres na cadeia, e nós não podemos falar isso, né? Então, esse tipo de homem, eu conheço o Ricardo Gomes, e é um homem de muita fé, e um homem que é apaixonado e conhece a história. Então, ele sabe que a história, as páginas da história mostram que se ajoelharmos, se ficarmos em silêncio diante de tanto desmando, diante de uma ditadura do judiciário, os nossos filhos, os nossos netos, eles terão um país totalmente devastado, como as páginas da história mostram. E não custa lembrarmos também, aqui aspas, o que o Janones disse sobre Gilmar Mendes. Eu gostaria de repetir: canalha, abro aspas para o Janones, canalha, amigo íntimo de quadrilheiro. E, no entanto, nós defendemos até a liberdade de um ser como esse, Janones, de usar da sua imunidade parlamentar, porque está escrito na Constituição que ele tem imunidade para isso. Aqui nós defendemos leis, nós defendemos a Constituição, não defendemos políticos. Por isso que homens como o Ricardo Gomes, eles precisam ser exaltados para inspirar outros, não para defender políticos, mas para defender o império das leis e o que é certo ser defendido.
E mais de 56 mil pessoas nos acompanham ao vivo aqui no canal da Revista Oeste no YouTube e também na plataforma Rumble. Muito obrigada pela sua audiência, pela sua companhia. Não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal. Augusto Nunes, com certeza a Revista Oeste vai tratar desse assunto na edição de sexta-feira. Não podemos nos calar. Certamente, certamente. E de maneira extensa. Eu não sei se ainda é assim. E se mudou, o coronel e a Ana vão me corrigir. Mas até recentemente nos Estados Unidos, os cavalos não eram leiloados em lote. Vacas, sim, você leiloava em lote, nem cavalo. Aqui existem lotes de presos. Presos de maneira ilegal. Ilegal. Quem abre inquérito não é ministro do Supremo. Quem abre inquérito é o Ministério Público. Aqui, primeiro se prende e depois vem a investigação. Aí é que entra, repito, o Ministério Público. É ilegal já na origem. E agora, não havendo, como lembrou o Silvio, a individualização, né, de conduta, não vale esse tipo de punição. Como é que você vai defender, um advogado vai defender o cliente se ele é julgado em bando? Quem fez o quê? Quem tem de provar isso é quem acusa. A prova cabe à acusação e não à defesa. E os advogados não têm acesso ao processo. E isso não acaba. Toda hora isso acontece, tem mais lotes à espera. Tá? A lei não está sendo obedecida por quem deveria ser o seu guardião, que é o STF. A Constituição está sendo atropelada todos os dias. Ainda, voltando ao caso do Moro, ainda que o Sérgio Moro não estivesse brincando, fazendo uma piada, ele não pode ser punido por opiniões, palavras e votos, como diz a Constituição. Agora, acusar 100 pessoas em bando não aconteceu em lugar nenhum, nunca. Só para comparar, no Tribunal de Nuremberg, que julgou os responsáveis pelos assassinatos aos milhões cometidos pelos nazistas, foram julgados 24 líderes. E eles tiveram direito de defesa, de ampla defesa. Eles tiveram advogados com pleno acesso aos autos. E na intentona comunista, isso é um recado para os colunistas que defendem o que faz o Supremo e, sobretudo, o que faz o Alexandre de Moraes. A intentona comunista foram julgados 35 líderes. Agora são mais de 1.000. Silvio. Eu só queria reforçar um ponto aqui em cima dessa fala do Augusto. Enquanto isso, um dos líderes, um dos cabeças, um dos 3 líderes da maior facção criminosa do Brasil está foragido desde 2020. Ele deixou o país beneficiado por um habeas corpus do Supremo Tribunal Federal. Recentemente, o STJ anulou sentenças anteriores contra ele, devolveu bens apreendidos. Ele que é o líder de uma das maiores facções criminosas. Especula-se que esteja na Bolívia. Só em regime fechado ele cumpriria facilmente 25, 30 anos de cadeia. Nós estamos aqui, esse programa, olha, são 6h30, falando sobre tentativa de prender o ex-juiz Sérgio Moro. Estamos falando sobre pessoas inocentes que ainda estão presas ou estão com tornozeleira. Muitas delas que chegaram a Brasília depois que alguém atirou a primeira pedra, e quem atirou a pedra deve ser punido. Olha, a Ana falou agora, nós estamos falando isso aqui, é pelos filhos, é pelos netos, é verdade. Eu não me lembro agora, eu acho que é George Washington que falava, basta uma única geração abrir mão da sua liberdade e ela se vai para sempre. E muitas outras vão ter que lutar, será um longo inverno para recuperá-la. Acho que foi George Washington, não tenho certeza. Reagan. Reagan. Foi Reagan.
Ele disse que a liberdade está sempre a uma geração da extinção. É verdade. Que a gente não passa a liberdade na corrente sanguínea para os nossos filhos. Que a gente precisa defender, segurá-la, defendê-la e passar para eles para que eles façam a mesma coisa. Agora, se nós não fizermos isso, se nós não tivermos essa coragem que o Ricardo Gomes mostrou num evento público, o que nós vamos passar para os nossos filhos? Pessoal, aproveitando que você está aí assistindo a nossa programação, eu vou falar rapidinho dessa cápsula que vai te ajudar a resolver as famosas dores nas juntas, dor no corpo, artrite, artrose, reumatismo e fibromialgia. Ora Pronobis da Vitae Gold, não é isso, Renata? Isso mesmo, Silvio. Dor a gente não pode se acostumar. Sentiu dor, independente de idade, vai fazer um tratamento. O Ora Pronobis da Vitae Gold tem um diferencial, ele é super concentrado, vai direto no foco da sua dor e acaba com ela muito mais rapidamente. Ou seja, se você tá aí com esses sintomas de dor no corpo, já tá com dificuldade para fazer as tarefas básicas do dia a dia, ligue 0800 291 2200. E ele é um suplemento super completo, então além de ele ajudar você com as dores, ele tem mais vitamina C que a laranja, ele tem ferro, mais ferro do que uma beterraba e um espinafre, imagina só, e mais concentração de proteína do que você imagina. Agora, tem que aproveitar uma coisa, viu, Silvio? Só para quem ligar agora tem uma promoção especial. É mesmo? É, ligou no nosso 0800 291 2200, você vai ter 70% de desconto no seu Ora Pronobis Vitae Gold concentrado. Comprou Ora Pronobis? De presente você leva o colágeno tipo 2, que vai ser uma segunda ação para suas dores, suas articulações. Então aqui é um sucesso garantido contra a dor que você vem sentindo. 0800 291 2200, Ora Pronobis da Vitae Gold.